Em live transmitida por suas redes sociais, o deputado federal Coronel Tadeu explicou o funcionamento da democracia e a importância do voto. O deputado lembrou que, no Brasil, a democracia se dá de forma indireta, com o povo elegendo representantes para determinar as políticas públicas. O deputado falou sobre a importância de não se abster de votar, explicando que, ao se abster, o cidadão entrega aos outros a decisão sobre os representantes e, caso a abstenção seja muito alta, os representantes podem ser escolhidos até mesmo por uma minoria ínfima. O deputado Coronel Tadeu deu exemplos de eleições em que a abstenção foi alta, mostrando que os eleitos nessas eleições não representaram a vontade da maioria da população. O deputado apontou que a eleição de 2020 teve a maior taxa de abstenção da história e alertou: você pode estar dando chance ao outro candidato que tem o seu curral eleitoral. O deputado disse: o que eu peço? Que você faça parte dessa eleição, custe o que custar. Ou corremos o risco de termos o princípio democrático jogado no lixo. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso do ministro Luiz Roberto Barroso, que também é ministro do STF. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. E eu começo aqui dizendo para vocês o que é que significa democracia. Democracia significa governo do povo. Tem um pernilongo aqui passando na minha frente e a gente atrapalha a live, vamos matar o pernilongo. O que é democracia, gente? Significa governo do povo. A palavra democracia vem do grego e a gente vai dividir a palavra democracia em duas partes. A primeira de demos, que significa povo, e a segunda parte de kratos, que significa, que representa governo, autoridade, poder. Então é governo do povo, democracia. Então é o povo que governa. Mas como? Através dos seus representantes. Por isso é que nós precisamos colocar a nossa vontade no voto. Quando você vai no voto e você diz que eu quero aquela pessoa lá dentro, como governador, como presidente, como senador, como deputado estadual, como deputado federal, como prefeito ou como vereador, você está manifestando a sua vontade. Esse cara tem as minhas ideias e ele vai governar da forma que eu acho que tem que ser governado. É assim que funciona. Em síntese, gente, é a expressão da vontade dos cidadãos com direito à participação política direcionando os rumos do Estado, no Estado na acepção da palavra, né? Mas pode ser o Estado, pode ser a prefeitura, pode ser o governo federal e assim por diante. Numa democracia, gente, as ações políticas têm que coincidir com o que o povo quer. Sempre é assim, tem que ser assim. Aí eu pergunto, será que o PT coincidiu com a vontade do povo? Será que o povo queria que o PT roubasse todos aqueles bilhões ou trilhões? O PT, por onde passou, parecia nuvem de gafanhoto em lavoura de milho. Não deixou nem o talo. Arrebentou com todas as empresas. Arrebentou com os cofres do governo. Aí eu pergunto, que democracia é essa? Será que vocês elegeram todos aqueles deputados para serem cooptados pelo
ladrão mor de 9 dedos chamado Luiz Inácio Lula da Silva? Onde é que está, então, exatamente essa participação política? Onde é que está quando a gente fala que as ações políticas precisam coincidir com o que o povo quer? Está tudo errado. Nós nos atrapalhamos todos, nós juntos, nós, o povo e os políticos. Alguma coisa aconteceu de errado, porque nos anos do PT não foi isso. Eu tenho certeza absoluta que nenhum brasileiro, ou pelo menos a grande maioria dos brasileiros, não queria que fosse os cofres do governo assaltados dessa forma. Então, gente, vou repetir, de uma forma bem simples. A expressão vontade dos cidadãos precisa ser conjugada literalmente. Os políticos, as pessoas que nós elegemos, precisam fazer aquilo que o povo quer. Então, gente, essa democracia é praticamente o regime de governo que nós temos aqui no Brasil. E isso está previsto no artigo 1º da Constituição Federal. Vai lá e veja. O voto, gente, vamos falar sobre o voto. É uma das expressões da democracia de maior valor, pois é a partir do voto que se colhe a vontade do povo. Seja para tomada de decisões que impliquem em mudanças imediatas na sociedade, a exemplo do plebiscito ou de um referendo, que também está previsto na Constituição, ou elegendo os representantes que serão os responsáveis pela criação e execução das políticas públicas. Essas políticas públicas é exatamente aquilo que o povo quer que aconteça. Eu quero que libere a energia solar. Política pública. Não vamos mais ficar reféns das concessionárias de energia elétrica, eu ponho painel de energia solar em casa e agora a energia solar sou eu que vou prover a minha própria energia através de placas de energia solar. Política pública, precisa provar isso. Então, isso que a gente precisa saber direitinho, o que são essas políticas públicas. Veja só, às vezes você participa de um referendo ou um plebiscito. Alguém lembra aí qual foi a última... Mais um pernilongo. Alguém lembra aí qual foi a última vez que nós participamos diretamente da democracia? Vocês se lembram? Foi justamente para decidir sobre o Estatuto do Desarmamento. Foi o último referendo que foi feito para saber o que o povo queria. Se queria o comércio de armas de uma forma livre no Brasil ou não. E lembrem-se que nós ganhamos naquela época, aquele referendo, e mesmo assim o governo não cumpriu, o governo do PT, porque o governo do PT queria desarmar. Foi uma afronta à nossa vontade. E a cada 2 anos, seja para eleição municipal ou estadual e nacional, nós elegemos nossos representantes. Aí é uma forma indireta, ok? Gente, no Brasil, outra coisa que eu quero falar para vocês, no Brasil, o voto, ele é obrigatório para os maiores de 18 anos e menores de 70 anos, tá ok? É o que determina a Constituição Federal no parágrafo 1º do artigo 14. Como forma de forçar o cidadão a comparecer nas urnas para votar. E no artigo 11 do Código Eleitoral, o Código Eleitoral, se eu não me engano, é a Lei 4.700... acho que é 4.737. E esse Código Eleitoral, que ele foi renovado, inclusive, esses dias, né? Foi renovado agora no ano de 2021 na Câmara, ele prevê uma multa para o eleitor faltoso. Eu não concordo, o voto tem que ser livre. Você não pode obrigar as pessoas, eu não concordo com isso, mas está lá, é lei, a gente cumpre. Agora, você tem ideia de quanto é o valor dessa multa? Tem ideia de quanto você tem que pagar caso você não vote? Gente, é muito ridículo. Se não foi mexido na lei, o valor é de R$ 3,51. R$ 3,51 é muito baixo. É muito baixo mesmo, porque está amarrado numa lei que ela deveria mexer nesse valor, mas ela não mexeu. Então está muito desatualizado esse valor da multa para quem não votar. E isso
Gente, a gente quer que o povo vote, e a gente não quer obrigar o povo a votar, a gente quer que o povo tenha consciência e vá votar. Aí eu quero, inclusive, aqui comentar com vocês o que foi que aconteceu no Chile, nas eleições do dia... Foi em novembro, ano passado, nas eleições do... novembro... dia 19, 21 de novembro de 2021. O Chile estava vivendo uma polarização muito grande entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. Eu lembro que o candidato que ganhou foi o da extrema-esquerda, e o nome dele era Gabriel Boric, que por sinal ganhou. O outro candidato chamava-se José Antônio Casti, alguma coisa assim, ele era de extrema-direita. O que aconteceu no Chile, gente, nas eleições? Muito simples. A direita não foi votar. E a esquerda ganhou. Inclusive, ganhou com um número de votos muito baixo, não dando a efetiva representatividade daquela eleição. Mas é assim que funciona e nós vamos falar logo aqui à frente. Então, por isso que a eleição é importante. Depois você vai ter que reclamar por 4 anos, porque você e muita gente não foi votar. E isso a gente quer que não aconteça aqui no Brasil, principalmente nesse ano de 2022. Bom, gente, a gente estava falando sobre a multa, só para dizer para vocês que com R$ 3,51, né, essa multa ela não está apta a cumprir a finalidade, né, que significa uma imposição, né, pelo valor tão ínfimo, né, um valor pequeno demais, ela não vai colocar medo em absolutamente ninguém, e o eleitor não vai comparecer, ele vai para a praia, vai para onde ele quiser, ele aproveita e vai viajar, né, e por esse motivo, eu acho que ela não tem sentido nenhum. É mais fácil você convencer as pessoas e a gente precisa votar porque, né, se nós não formos votarmos, o outro lado vai e a gente pode perder a eleição por conta disso. Né? A gente pode perder os nossos objetivos por conta disso. Bom, mas vamos lá, vamos seguir em frente aqui a nossa conversa, né? Para não dizer que, é o que eu acabei de falar, né, que a gente me lembrou aqui, né, a gente acaba com essa multa tão baixa, é muito cômodo, né, para as pessoas, elas não votarem, e depois elas vão lá, elas ficam de boa, ficam em casa, não quero saber, vai para a praia, e aí, por esse valor ser baixo, depois eu vou lá, pago R$ 3,51 e tá tudo certo. Mas, deixa eu contar um exemplo para vocês aqui, eu vou pegar o exemplo, o ano de 2020, só para vocês saberem, o ano de 2020 foi o ano onde a abstenção eleitoral foi a maior praticamente da história, a maior da história. Isso é preocupante, porque demonstra que as pessoas estão muito desanimadas, estão decepcionadas com a política, e não é assim não. A gente tem que estimular muito mesmo as pessoas votarem, mesmo estando desanimadas. Tem que estar sempre lutando para melhorar, né? Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo para todos vocês. Vamos imaginar que um município pequenininho, bem pequeno, com 1.000 eleitores. Vamos fazer uma conta bem rápida. 1.000 eleitores. Tem 2 candidatos a prefeito, o A e o B. 1.000 eleitores com 2 candidatos a prefeito. Vamos imaginar que dos 1.000, somente 10 vão votar. E vão ser apurados 10 votos. Os outros 990, simplesmente ausência, abstenção. 10 votos. Aí, um eleitor votou no candidato A e os outros 9 votaram no candidato B. Ok? Então, o B teve 9 votos e o A teve apenas 1 voto. O B vai ser eleito. Ele vai ser legitimado para governar para todos os 1.000 eleitores, pois ele conseguiu a maioria dos votos válidos. O que é o voto válido? É aquele voto que a pessoa foi à urna e depositou na urna. Então esse voto é contabilizado. Só 10 votos. O que é 10 votos no meio de 1.000 eleitores? Se a gente fizer uma conta rapidinho, né, 10% daria 100, 1% daria 10.
Então, apenas 1% das pessoas foram votar e o cara foi eleito com 9 votos, que ganhou do outro candidato, que teve apenas 1 voto. Então, isso que eu queria dizer para vocês. É importante vocês votarem, não se absterem de votar por conta disso. Às vezes a gente pode deixar a nossa sorte solta, a nossa corda solta, e de repente alguém vai lá, enrola no nosso pescoço e crau, nos enforca, porque nós não fomos para a luta. Gente, esse raciocínio vale para os cargos do legislativo, que é o sistema proporcional que a gente chama, né? Sistema majoritário e sistema proporcional. Sistema majoritário é presidente, governador e prefeito, e senador. Sistema proporcional, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Lembrando que prefeito e vereador, a eleição acontece 2 anos após a outra eleição, que é para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Tá bom? Então é isso. Agora eu vou contar uma coisa que eu fui buscar na internet. O que aconteceu? Eu peguei uma matéria na internet explicando exatamente isso. Foi no município de Porto Velho, capital de Rondônia. Tá? 2020, vou repetir. Aconteceu no segundo turno, no município de Porto Velho. Gente, os eleitores aptos a votar. Esses dados eu peguei da matéria. Deixa eu até ler direito aqui. Então foi assim, gente, ó. Os eleitores, 333 mil eleitores, 333.031. 333.031. Quantos foram para as urnas? 219.205. 219.205. Então, de 333.031, que era 100%, votou, foi lá, apresentou o RG e o título, 219.205 eleitores. Apenas 65,82% dos eleitores. Então, isso nos leva a crer que nós tivemos quase 35% de abstenção. É muito alto. Aí, o que aconteceu nessa eleição? O candidato eleito prefeito conseguiu 109 mil votos, 109.992 votos. 109.992 votos. 33% do eleitorado. 33% do eleitorado. Em suma, a maioria, aí você separa, daqueles 333, você abate 109, você chega numa conta de 223.039 eleitores, ou seja, a maioria dos eleitores, que representa ali 66%, estou arredondando tudo, né, vão ser governados por quem eles não escolheram. Então, olha só o que acontece. 30% elegeu, 30% votou contra e 30% não participou da eleição. Então, quando você soma quem não participou da eleição e quem não quis votar no candidato vencedor, dá 63%, a maioria dos eleitores. Então é uma eleição onde a maioria não queria aquele cara que foi eleito. Deu para entender? É isso que acontece quando a gente tem uma abstenção. Aí vem aquele questionamento. Onde é que está a democracia? Onde é que está o governo da maioria? O governo do povo? Não existe. E olha, eu vou dizer para você o seguinte. Isso que eu contei aí do município de Porto Velho é um fenômeno que está crescendo muito e está se tornando recorrente em todo o Brasil. E como eu já disse, em 2020 nós tivemos a maior abstenção nas eleições. Chegou a 30%, mais precisamente 29,53% foram 11 milhões, mais de 11 milhões e 400 mil brasileiros não foram votar. Gente, por muito tempo se utilizou a expressão de currais eleitorais. Que isso veio lá da República Velha para identificar aquele conjunto de eleitores que se fidelizam a um determinado grupo político, a um político, e que comparecem às urnas com
compromissos e objetivos individuais. E é isso que tem acontecido. A gente perde para esses currais eleitorais. São pessoas que se fidelizam com um político, vão sempre na linha dele porque ele dá alguma coisa. Às vezes compra o voto mesmo. Olha quanta denúncia de compra de voto. Então isso que a gente pede para todos vocês, para que não deixe isso acontecer agora nas eleições de 2022. O que eu peço para você? Que você faça parte dessa eleição, custe o que custar. Que você vá votar e incentive, estimule as outras pessoas que estão querendo se abster a votar também. Ou nós corremos o risco de termos o princípio democrático jogado no lixo, simplesmente porque uma parcela da população não compareceu à urna e permitiu que uma outra parcela da população, ancorada em interesses pessoais, ganhe essa eleição.